Hola chicos, buenos dias, como estão? Espero que todos estejam bem. Chegando aqui na sua casa para mais uma aula de espanhol. Então, vamos começar nossa aula de hoje. Pega aí o livro de espanhol e vamos iniciar agora nesta classe, ¿sí? Entonces, la página 144, ¿sí? 144 para corregirmos la tarea de casa, ¿sí? Que foi deixada para vocês em la classe passada, vale? Então, vamos lá. Página 144, corrigindo a tarefa de casa da aula passada, beleza? Então, vamos lá? Vamos lá, então, começar nossa aula? Bora lá. Sim, mas antes de qualquer coisa, deixa aí sua presença, deixa aí aquela mensagem "Estou aqui", para eu saber que você está aí ligadinho na nossa aula de espanhol. Vamos lá, coloca aí sua presença. Coloca aí a presença para saber que você está aí ligado na nossa aula. Saber que você está aí assistindo aí nossa aula de hoje. Vamos lá. Bom, então vamos começar aqui. Nossa aula de espanhol tem assim, ó. Hoy en día, la resistencia a los antibióticos. Aqui no último parágrafo, sim, já dizendo que eu tô lendo, né? Aqui, ó, certo? Vamos ver esse último parágrafo e esse texto eu li na aula anterior, né? E deixei essa tarefa aqui para vocês, que é antibiótico ineficazes. Acho que eu cheguei a começar a ler, mas a gente não respondeu o exercício, não foi? Então vamos ver aqui, ó. Hoy en día, la resistencia a los antibióticos es un problema serio. Hay varias propuestas para frenar el desarrollo de la resistencia a los antibióticos. Hoje em dia, a resistência aos antibióticos é um problema sério. Há várias propostas para frear o desenvolvimento da resistência aos antibióticos. Cabe destacar o melhoramento de las medidas de higiene hospitalarias, la eliminación de usos indebidos de antibióticos y el control de uso de la ganadería y agricultura. Ou seja, cabe destacar a melhora das medidas de controle do uso da higiene hospitalar, da eliminação de uso indevido de antibióticos, né? O pessoal que compra antibióticos comprava sem receita, sem prescrição médica, que hoje em dia não pode mais. Para comprar antibiótico você precisa ter a receita, né? Hoje não pode mais comprar assim. Aqui, e o uso indevido de antibióticos involucra a automedicação. Sim, aí vamos falar da automedicação, que também é um dos problemas causados aí pelo uso do antibiótico, né? Que causa problemas aí na questão da resistência a antibióticos. La prescripción inadecuada y el incumplimiento de las dosis prescritas. Sim, a questão da prescrição inadequada, né? Ou seja, prescrever um antibiótico que não é adequado para combater aquele micro-organismo ali que está causando aquela enfermidade. A questão da dose também prescrita, porque muita gente, o antibiótico, mesmo que você melhore, você precisa continuar aquele tratamento por 7 dias pelo menos, tomando aquela medicação. Mas tem muita gente que não, que melhora, já para a medicação e tudo, o problema volta de novo. E detalhe, volta com resistência àquele antibiótico ali. A pessoa precisa tomar, os médicos vão passando um, outro, e isso vai causando problema aí para aquela pessoa, né? Ou seja, não é melhor seguir a risca o tratamento médico e não se afobar aí com a questão da automedicação, né? E também com parar o tratamento antes da hora só porque se sentiu melhor. Não, continua até aquela etapa ali que o médico disse que era para tomar, né? Bom, então vamos ver aqui, ó. Aí tem assim, o espaço. La aplicación de esas medidas solo retardaría, no evitaría la aparición de resistencia. Ou seja, a aplicação dessa medida só retardaria,
e não evitaria o aparecimiento de resistência. En última instancia, lo que se necesita es el desarrollo permanente de nuevos antibióticos que sean efectivos. Ou seja, em última instância, o que necessitava o desenvolvimento permanente de novos antibióticos que sejam efetivos, né? Para combater aí as enfermidades. Então, vamos aqui, ó. Las palabras que rellenan correctamente las lagunas de las líneas 27 y 28 son respectivamente. As palavras que preenchem corretamente as linhas do 27 e 28, essas lacunas aqui são. Bora ver aqui. Letra A. No obstante, la aparición de esas medidas solo retardaría, pero no evitaría la aparición de resistencia. Ou seja, não obstante, a aparição dessas medidas só retardaria, mas não evitaria. Certo, a letra A tá ok, vamos ver as outras. Todavia. Todavia significa ainda em espanhol, então ficaria ainda a aparição dessas medidas só retardaria. Mas não evitaria a aparição de resistência. Esse ainda não se encaixa aí muito bem, não. Então, letra B não estaria correta. Letra C. Mientras e por tanto. Mientras, enquanto, a aparição também não. Enquanto também está fora aí. Sin embargo, porém, a aparição dessas medidas trataria. Então não evitaria. Mas não, também não. Esse então que não se encaixa aí nessa questão. Esse entonces. Com toda a aparição dessas medidas, sino não evitaria. Não. Sino não. Tá errado aí. Esse sino também não se encaixa. Então fica aí a letra A nessa questão aí. Número 1. Primeira questão, letra A. Bora ver aqui então as outras. Letra B. Em la frase, Luisa é mais alta que vos. Luisa é mais alta que você. Hay un comparativo de inferioridad, superlativo relativo, superlativo absoluto, comparativo de superioridad ou comparativo de igualdad. Que tipo de comparativo aparece aí nesta frase? Em la frase, Luisa é mais alta que vos, hay un comparativo de superioridade, mais alta, mais. Então, letra D. Letra D. Número 3. Em la frase. Então, número 1, letra A. Número 2, letra D. Número 3. En la frase. En la noche de San Juan, la noche es más corta que el día. Más corta. Esse mais corta é um comparativo de inferioridade, comparativo de superioridade, um superlativo absoluto, um superlativo relativo ou um comparativo de igualdade. Nesse caso aí, seria um comparativo de superioridade, letra B. Letra B. Então, número 1, letra A. Número 2, letra D. Número 3, letra B. ¿Certo? Então, número 4. La frase, la niña es bella. En el superlativo absoluto tenemos la niña es hermosa, la niña es muy bella, la niña es bellísima, la niña es más linda ou la niña es mucho bella. Nesse caso aí, número 4, letra C. Letra C. Então, fica aí, ó. Número 1, letra A. Certo? Essa daqui, ó, letra A, no obstante e pero. Número 2, letra D, comparativo de superioridade. Número 3, letra B, comparativo de superioridade. Número 4, letra C. Certo? Agora, número 5. Sus resultados fueron que los míos. Vamos ver.
Como é que fica esse comparativo irregular? Más malos. Vamos ver aqui. Más malos. Como é que vai ficar? Temos assim, ó. Letra A. Vai ficar peores. Sus resultados fueron peores que los míos. Fueron peores. Letra B. Ella es más vieja que su abuela. Bom, no sentido de mais vieja, nesse caso aí, em espanhol, a gente diz maiores. Los mayores, aí quer dizer os mais velhos. Los mayores. Ah, este é meu irmão maior. Esse é meu irmão mais velho. Então, nesse caso aí, ficaria, ella é maior que sua abuela. Então, maior. Vamos colocar aqui quadro branco, isso. Para que vocês estejam vendo aí, né? Letra B. Maior. Ella é maior que sua abuela. Próximo. Letra C. Pedro é mais pequeno de idade que Juan. Sim, mesma idade. Nesse caso aqui, Pedro é menor que Juan. Menor. Seria menor. En letra D. Esta receta es más buena que la de tu madre. Esta receta es buenísima o boníssima, buenísima que la de tu madre. Essa receita é mejor. Estou confundindo aí. Esta receita é mejor que la de tu madre, melhor. Mejor. Mejor. E a letra E. Su novia es más vieja que él. Su novia es mayor que él. Maior. Maior não quer dizer do tamanho, né? Maior. Então fica assim, ó. Lembrando que peculiaridades da língua espanhola temos maior, menor para a idade, certo? Não só para tamanho, só para estatura física, beleza? Então fica assim a resposta do número 5. Então, esta foi a correção da atividade de casa. Então, essa foi a correção da nossa atividade de casa, beleza? Vamos aqui, então, continuando nossa aula de hoje. Bora lá. Continuando aí, a gente vai dar um salto para a página 149. Página 149. 149. Temos aqui, ó, verbos pronominais. Verbos pronominais. Vamos ver aqui essa tirinha de Mafalda que tem aí, né? Bora ver aqui.
Tenés que tomarla. Los que no toman la sopa no crecen nunca. Y se quedan siempre niñitos y nunca llegan a ser grandes. Ou seja, você tem que tomá-la. Os que não tomam a sopa não crescem nunca. E se quedam, ou seja, e ficam sempre criancinhas e nunca chegam a ser grandes. Certo? A mãe de Mafalda, né, dizendo aí para ela. Mas o que é que a gente tem que ver aqui, ó? Temos os verbos pronominais aqui, tomar lá, que é o verbo tomar-se em espanhol. Porque a gente tem esses verbos pronominais em espanhol. Tomar-se, tomar lá. Tomar o quê? Esse lá está substituindo o que aí? Hein? O que é que está substituindo esse pronome lá? Substituindo o que ela está falando depois aqui no caso, ó, la sopa. La sopa. Tomar lá, la sopa. E se quedan é quedar-se. Quedar-se é um verbo pronominal. Ele precisa desse pronome complemento aqui. Porque significa uma ação que vai dar a entender que a pessoa está fazendo algo para si mesma, certo? Aí tem esses verbos em espanhol que eles adoram. Mesmo sendo um pouco redundantes, né, de você falar uma coisa já está explícito ali que é sobre você mesmo, mas o verbo intensifica isso ainda mais, né? Então, tem assim, los verbos que van unidos con un pronombre átono, seja o pronome átono, me, te, se, nos, os, se, reciben el nombre de pronominales, como puedes observar en el segundo recuadro de Mafalda, e se quedan sempre niñitos. Esse é um verbo característico de verbo pronominal. Tipo de verbo que requer un pronombre para realizarse en un enunciado, aun quando não tenha significado reflexivo. Ou seja, é um pronome que precisa do pronome complemento, um verbo precisa desse pronome complemento, mesmo que ele não tenha um significado reflexivo, assim como queixar-se, atrever-se, certo? Então, aqui, ó, bora ver. Os verbos em geral são intransitivos, não têm complemento, e são utilizados para cambiar o sentido do verbo, acentuar a ação ou indicar que a ação diretamente afeta ao sujeito. Ou seja, esses verbos em geral são intransitivos, não têm complemento, e são utilizados para mudar o sentido do verbo, acentuar uma ação, ou seja, intensificar uma ação, como eu disse antes, e diretamente afeta o sujeito. Por exemplo, yo, me, né? O pronome reflexivo dele é me. Yo me ducho por la mañana. Me ducho, ou seja, tomo banho, né? Aí, tu, vos, te. Sempre te acuestas a la misma hora. Te acuestas, ou seja, se você se acorda. Nesse caso, a gente também usa em português. Se acorda. Você se lembra. A gente usa esse pronome. É o mesmo sentido que a gente tem. Você se acorda? Você se lembra? Né? Você se acorda a que horas? A gente usa o pronome pessoal e um pronome reflexivo junto com esses verbos, mesmo não precisando, que ele faz parte da regra. Você pode dizer, você lembra? Não precisa desse pronome. Você se lembra? Como o verbo chamar, você se chama? Ele se chama como? Como ele se chama? Né? Eu me chamo Daniele. Aí a gente usa esse pronome também, do mesmo jeito do espanhol aqui, ó. Em português, a gente usa também da mesma forma. Bom, vamos ver aqui. Ele, usted, aí o pronome reflexivo é se. Depois de comer, Maria se cepilha los dientes. Se cepilha, se escova os dentes. Nosotros nos vemos al diario. Nós nos vemos diariamente. Vosotros, aí vai ser os. Vosotros os assustáis com a película de terror. Vos se assustáis com a película, o filme de terror? Ellos, ellas y ustedes se. Eles se acuestan muy tarde.
Ou seja, é nesse sentido aí que a gente usa para reforçar, né, que a gente está falando de alguém, tem aquele mesmo sentido de reforçar uma ação que foi praticada por alguém. Em alguns casos aí do verbos reflexivos. Aí temos aqui também, ó, infinitivo. Tengo que acostarme. Gerúndio, está duchándose. Imperativo, levanta-te. Nesse caso aqui, a gente usa o pronome complemento junto do verbo. Pronome reflexivo junto do verbo. E aqui, ó, yo me llamo, tu te vas, vos te perdes, certo? Esses verbos aqui são reflexivos, ó. Veja que a finalização dele é ser. Ou seja, os verbos em espanhol não necessariamente terminam com só e apenas com AR, ER e IR. Tem os verbos reflexivos que terminam com C. Eles vão pedir esse pronome reflexivo aqui, certo? Aí temos aqui, ó, pronomes átonos, que hacen parte da estrutura do verbo pronominal, ou seja, faz parte da estrutura do verbo pronominal, ó. Acordar, acordar-se. Conduzir, conduzir-se. Dirigir, dirigir-se. Encontrar, encontrar-se. Ir, ir-se. Esses são os verbos pronominais. Forma reflexiva. Como eu falei aqui, que faz parte da forma do verbo. Negar, negar-se. Poner, poner-se. Quedar, quedar-se. Volver, volver-se. Isso faz parte do verbo. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, então vamos ver aqui, ó. Número 2. Número 3 e 4, que fala sobre essas questões 3 e 4 aí, que falam sobre esse tipo de verbo que a gente viu agora. 3. La forma correcta de los verbos excluirse y acordarse en la primera persona del plural del presente de indicativo es excluir-se. Da primeira pessoa do presente indicativo. A primeira pessoa é eu. Então, excluir-se vai ficar yo me excluo. Eu me excluo. E acordar-se, yo me acuerdo. Eu, a gente vai direto para o pronome reflexivo me. Se é a primeira pessoa do... Ah, tá. Primeira pessoa do singular nesse caso. Aí seria a letra A. Mas como é a primeira pessoa do plural, aí vai ser nós. Nosotros nos excluímos, nosotros nos acordamos. Nesse caso aí tá fácil porque é só a gente partir para o pronome reflexivo da primeira pessoa do plural, que é o nosotros. Então, letra B, a resposta aqui do número 3. Letra B. Só marcar aí, número 3, letra B. Número 4. La única afirmativa en que el pronombre debe llevarse obligatoriamente tilde, como en el caso, ¿cuál es el planeta? Ah, tá. Nesse caso aqui já é outro assunto que não vou explicar agora para vocês, tá? Vou deixar aí para a próxima aula. Então, nesse caso aqui, número 3, letra B, certo? Fica aí, só o 3 a gente fez, número 3, letra B. E na próxima aula, a gente vai ver esse outro assunto aí para a gente terminar esse exercício praticando, tá bom? E seguindo com essa mesma unidade aí, mesmo capítulo, que tá aqui falando de outro assunto gramatical, que é os pronomes indefinidos e interrogativos. Certo? Que a gente explica aí rapidinho e
a gente vem para esses exercícios, beleza? Bom, a atividade de casa, atividade para casa de hoje, eu vou deixar no Classroom uma atividade sobre sonomas reflexivos, certo? Que vocês vão encontrar lá no Classroom, vão fazer a atividade e colocar lá, marcar como concluído depois de resolver as questões, tá bom? Então, fica aguardando aí a participação de vocês, as devolutivas lá na atividade do Classroom, certo? Estou sentindo falta aqui das devolutivas de algumas pessoas que não estão mandando as atividades para mim. Tem alguns que estão mandando direitinho, certo? Mas tem outros que não estão mandando. Estou sentindo falta disso, tá? E já vou abrir trilha também, então fica ligado que eu vou avisar aí no grupo. Quando a trilha estiver aberta, eu vou avisar no grupo também. Fica ligado, porque muita gente vacilou aí nas trilhas no segundo bimestre e ficou sem nota, por isso teve que fazer recuperação, né? Então, não vamos, vamos deixar de fazer não, porque tá aí com... A gente tá contando aí com as notas de trilha para trabalho. Então, não deixa de fazer não, tá, pessoal? Fica ligado que as trilhas estão aí contando para as notas de vocês, beleza? Então, fica ligadinho que eu vou avisar vocês aí no grupo quando a atividade do Classroom estiver lá, certo? Avisa vocês, beleza? Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida aí durante a semana, podem entrar em contato, podem falar comigo, a gente tá sempre aí no WhatsApp junto com vocês. Então, qualquer dúvida, só me procurar, tá bom, pessoal? Muita saudade de encontrar vocês pessoalmente, mas felizmente aí a gente tá nessa situação, né? Tendo que ter essas aulas aqui virtuais. Tô sentindo muita falta daquelas aulas com música, né? Com videozinhos que a gente não pode passar aqui, porque senão o YouTube bloqueia, né? O YouTube não deixa a gente fazer isso. Mas, logo, logo eu vou colocar uma atividade com música também lá no Classroom, hein? Então, fica ligado aí. Até a próxima aula. Tchauzinho. Hasta la próxima. Uma boa semana a todos. Beijão. Tchauzinho.